Aleluia, glória a Deus. Bom dia. Nós vamos iniciar agora essa transmissão, né, ao vivo. Eu sei que algumas pessoas ainda estão se levantando, se preparando para o trabalho, mas desde já nessa manhã, eu quero deixar uma palavra para você. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que você tenha um bom dia, que o dia de trabalho hoje seja um dia abençoado, que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Deus tocou o meu coração para falar um pouco sobre família nessa manhã. Eu percebo que se tem algo que o inimigo trabalha para destruir, para fazer com que dê tudo errado, é dentro da família. E eu quero compartilhar com você uma palavra no livro de Josué, no capítulo 24 e no verso 15, que diz assim: Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se é o Deus a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixaremos o Senhor para servirmos outros deuses. Essa palavra ela fala de um concerto que naquela ocasião foi feito, Josué se preocupando com o povo, porque o povo que saiu do Egito, se havia um povo que todas as vezes que a situação se apertava, eles recorriam e voltavam aos costumes anteriores que eles tinham aprendido no Egito. Todas as vezes que eles passavam por uma situação difícil, a primeira reação do povo era ou esperar quando era Moisés que conduzia o povo, ou esperava em Moisés, ou esperando agora em Josué, que foi o sucessor de Moisés, para que buscasse algo, para que desse uma resposta. Se por um acaso a resposta não fosse conforme a vontade deles, eles começavam a pensar no Egito, a voltar aos velhos costumes do Egito. Todos nós sabemos até hoje, se você for pesquisar sobre, você vai ver que os deuses do Egito, eles tinham lá a sua estátua, onde que visivelmente eles olhavam e decretavam que aquele era um deus, e os egípcios adoravam aquele deus, faziam ali sacrifícios, e o povo que habitou naquela terra, que era o povo de Israel, por um período, que foi um período que os irmãos conhecem a palavra, o período que eles ficaram ali, algumas famílias começaram a adquirir aquele costume, e aquele costume ele ficou enraizado aos corações daquele povo. Quando Deus levanta Moisés e começa a fazer um processo de desconstrução de tudo aquilo que foi construído naquele primeiro momento, o povo começa a aceitar, porque o povo queria sair da servidão. O povo estava sendo escravo e não queria mais servir. Mas quando eles começaram a se deparar com as primeiras dificuldades, eles começavam a voltar atrás em seus pensamentos e no seu coração, e eles começavam a dizer: olha, é bem verdade que lá no Egito nós éramos escravos, mas lá não faltava carne, lá não faltava isso, lá não faltava aquilo. Né? Eles trabalhavam todos os dias de sol a sol, e mesmo assim, em um período de dificuldade, parece que havia ali uma cegueira, e eles começavam a olhar para trás e começavam, dentro do seu coração, a criar uma ilusão que estava melhor da forma que estava do que com a mudança. Por que isso? Porque nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande em entender mudanças. E o princípio do Evangelho, o princípio da mensagem da cruz que Jesus nos deixa, é exatamente a mudança.
E tudo que a gente muda, tudo que é aquilo que é novo, a gente encontra uma barreira para poder alcançar, porque a gente está acostumado com o velho. Mas a palavra ela nos ensina que nós devemos ser renovados, transformados para uma nova vida. Que o sacrifício da cruz que Cristo fez nos criou uma possibilidade da gente sair de uma velha história e começar a escrever uma nova história em nossas vidas. Naquela época o povo ele murmurava muito no sentido de que ficava se lembrando das coisas em qualquer tipo de aperto, como já disse. Eles ficavam se lembrando ali da vida que eles tinham no Egito. Hoje eu não vejo muita diferença. Às vezes é proposto um novo caminho, uma nova história para as nossas vidas diante do Senhor. Eu estou falando para você, meu querido irmão, minha irmã, você que é cristão, você que crê em Jesus Cristo. Muitas das vezes, nos momentos de aperto, eu estou falando com você, jovem. Eu estou falando com você, adolescente, que em momentos de aperto da tua vida, ou você começa a pensar que lá, quando você tinha uma outra vida, era melhor. Veja só, Josué, Deus colocou no meu coração nessa manhã falar um pouco sobre família. Josué, ele se posiciona diante dessa situação e faz uma pergunta ao povo: a quem vocês vão servir? Ao nosso Deus, que abriu o Mar Vermelho, que nos livrou do Egito, que nos livrou dos egípcios, que está nos dando uma terra a conquistar? Ou os deuses dos amorreus, que é da terra que vocês estão agora? Eles estavam entrando e conquistando aquelas terras, mas ali havia outro costume dentro daquelas terras. Aí ele faz uma defesa dizendo assim: mas vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, é muito forte isso, porque ele envolve toda a sua família diante daquela situação, dizendo que ele e a família dele serviria ao Senhor independentemente da situação. Eu quero falar um pouco hoje sobre família para você, e Deus tem falado ao meu coração. Nesses últimos tempos agora, eu vejo que o inimigo tem trabalhado muito contra a família, principalmente a família cristã, a família das pessoas que estão começando na jornada, ou que estão na jornada do Evangelho. Talvez na primeira dificuldade, no primeiro impasse, porque afinal de contas são duas cabeças diferentes, talvez dentro do mesmo ambiente. E no primeiro impasse que dá, talvez de uma fraqueza de pensamentos do casal, talvez alguém pode olhar para trás e falar: olha, lá no Egito era melhor. Antes do meu casamento era melhor. Antes de você é melhor. Talvez o esposo possa se referir a esposa: antes estava melhor. Ou vice-versa. Porque é assim que o inimigo trabalha. Ele trabalha criando ilusões na nossa mente. Que tudo o que nós fazíamos lá atrás é melhor do que nós estamos vivendo agora. Mas a renovação da nossa mente através do Evangelho e da pessoa do Espírito Santo nos traz algo totalmente diferente disso. Ele nos traz a certeza de que um tempo novo, todos os dias Deus tem para nós, uma vida nova. O inimigo ele tem destruído famílias, e muitas das vezes é por causa das nossas permissões. É bem verdade o que eu vou lhe dizer acerca do Espírito Santo, que o Senhor plantou o Espírito da verdade sobre as nossas vidas. E esse Espírito da verdade é quem nos convence do pecado. Esse Espírito da verdade é quem nos convence do mal. Esse Espírito da verdade é quem faz com que a gente se arrependa.
Esse Espírito da verdade faz com que a gente entenda quem é Deus na nossa vida. E esse Espírito da verdade faz com que o nosso coração seja um coração de carne, capaz de se humilhar diante de qualquer tipo de situação, de descer, de abaixar a nossa cabeça, de ter compreensão que quando nós cometemos uma falha, nós queremos ser perdoados, e quando alguém comete alguma falha, essa pessoa também tem o direito de ser perdoada. É isso que o Espírito da verdade move ao nosso coração. O Consolador amado, prometido por Cristo, que habita na igreja. A partir do momento que nós começamos a ter um relacionamento com Deus, esse Espírito da verdade começa a atuar em nossa vida, chamado Espírito Santo. É o Espírito da verdade que a função principal dele é revelar Cristo a nós. E nós, através desse relacionamento, nós vamos começar a conhecer ao Cristo vivo, nós vamos começar a conhecer ao Senhor Jesus de uma forma muito real, muito próxima, muito verdadeira. Mas também Paulo faz referência ao Espírito Santo por causa do livre-arbítrio que Deus também nos deu, era um presente que o Senhor nos deu, nós podemos escolher aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Paulo diz assim: não resistais ao Espírito Santo. Isso significa que ele pode ser resistido. Não porque ele não tem poder para contornar a situação, mas por causa do princípio que o Senhor Deus Pai criou, dizendo, nos dando o livre-arbítrio. Então nós podemos recusá-lo se nós quisermos. Ainda que ele fale aos nossos corações, ainda que ele fale para você: não desista da sua família, não desista dos teus sonhos, não jogue fora aquilo que Deus te deu, não desista da tua família para que o inimigo não se apodere dos teus filhos, não destrua a tua vida, mas se conserve no Senhor. Entenda que nós podemos resistir à voz do Espírito Santo, porque a própria palavra diz, como repito, como Paulo diz: não resistais ao Espírito Santo. Às vezes o nosso sucesso depende da nossa decisão. Entenda isso. O nosso sucesso depende da nossa decisão. Veja bem, diante de uma situação onde que alguns estavam cocheando em dois pensamentos, duas formas de pensar, ao mesmo tempo entendendo e viu todos os sinais e maravilhas que o Deus Todo-Poderoso tinha feito naquela ocasião, e mesmo assim alguns estavam pensando, cocheando em dois pensamentos, se serviria ao Senhor dos nossos pais, como diz a Bíblia, que seria o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus, ou se serviria ao Deus dos amorreus da terra que eles estavam habitando. Por quê? Porque era visível. Quando eles olhavam e viam as estátuas, era visível. E o Deus de Israel, ele sempre apresentou no invisível, naquilo que os nossos olhos naturais não veem, mas que a nossa fé alcança. É muito mais fácil para nós olharmos para coisas palpáveis. As soluções que nós queremos para as nossas vidas são soluções palpáveis. É a solução do já. Mas muitas das vezes nós temos que aprender a lutar pelo aquilo que nós queremos e a ser determinados. Eu vejo Josué se levantando com uma grande determinação, dizendo: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu vejo que uma geração que nós estamos vendo hoje, uma geração fraca nesse sentido. Hoje as pessoas se casam, né? Melhor dizendo, pensando: se não der certo a gente separa e pronto. Não existe mais uma luta, uma batalha pela família, pelo casamento. As pessoas se levantarem diante da situação e dizer: não, passamos por algumas dificuldades, todos nós vamos passar por algumas dificuldades na vida, isso é natural. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a muitas coisas, sujeitos às vezes a passar por alguns estresses no trabalho, na nossa vida secular, no cotidiano normal do dia a dia, até mesmo dentro da nossa casa. Ninguém é perfeito, pode gerar algum tipo de conflito. A questão é: a quem você escolheu para servir? A opinião dos outros? A opinião de quem vive dessa maneira? Ou
você vai conduzir a sua família a buscar ao verdadeiro Senhor, a servir ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, que é o Deus do conserto, que é o Deus que pode mudar toda a nossa situação. Sabe, esses dias eu estava pensando sobre algo. As pessoas da nossa época, da nossa geração, as pessoas não gostam de consertar. As pessoas gostam de ir lá e adquirir coisas novas. No sentido de materiais, no sentido... Antigamente, algum tempo atrás, quando uma cadeira se quebrava, a gente ia lá, colocava um parafuso, se ajeitava e deixava aquela cadeira nova, pronta para ser usada de novo. Isso acontecia com a mesa, isso acontecia com outras coisas dentro do nosso lar, da nossa casa, de um objeto, enfim. Mas as pessoas hoje em dia não. As pessoas preferem jogar fora e comprar novo. Por quê? Porque é mais fácil você comprar uma coisa nova, você adquirir na visão humana alguma coisa nova, do que você consertar alguma coisa que já existe. Eu quero dizer para você que o conserto ele vem do Senhor. Mas nós temos que se posicionar diante das situações. Então não permita, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não permita que o inimigo destrua a tua família. Estou falando isso para cristãos, estou falando isso para você que me ouve nessa hora, que de repente pensou em abandonar o seu casamento, que pensou em destruir aquilo que talvez abandonar, aquilo que Deus criou para você. Pais que já desistiram dos seus filhos, filhos que já desistiram dos seus pais. Não desista. Lute. Mas quais são as armas que você vai usar nessa batalha? Primeiro, se relacione com Deus. Conheça o Espírito da verdade. Peça que o Espírito Santo habite em você e que Ele te revele todas as coisas. Ore ao Senhor. Diga, Espírito Santo, preciso que o Senhor mude a minha história, que o Senhor me apresente Cristo, revele o Cristo vivo a mim, para que eu possa, Senhor, conhecer a Tua palavra. Pois a palavra de Deus, ela diz que a palavra é quem liberta. Nós só podemos ser libertos destas situações se começarmos a ouvir a palavra do Senhor. Amados e queridos irmãos, querido companheiro que me assiste nessa hora, você, minha amiga, eu vou orar por você e pela sua família nesse momento. Estou falando sobre família, Deus me impulsionou a falar sobre família nessa manhã. Eu quero que você entenda que essa semana, vai ser uma semana de bênção para você, se você der ouvido à palavra do Senhor. Eu quero já começar a fazer alguns convites, já essa manhã eu quero convidar você a estar conosco na comunidade Adoração e Fogo. Na quinta-feira, a partir das 20 horas Brasília, na rua Campo Grande, nós estaremos aqui orando pela sua vida. Nós vamos fazer um trabalho da parte do Senhor Jesus Cristo, para Deus continuar abençoando a sua vida e a sua história. Nós vamos orar por você, vamos orar pelos seus filhos, vamos orar pela sua família, vamos orar pela sua causa, seja ela qual for. Seja uma doença, seja... Enfim, eu creio no Deus que pode mudar a sua história. Tá bom? Coloque a sua mão no seu coração, vou fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua face, da Tua presença agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar as famílias aqui representadas, as famílias, Senhor, das pessoas que nos escutam, as famílias, Senhor, desta comunidade, que o Senhor abençoe agora, Senhor, Papai querido, o Teu povo na face da terra, que o Senhor venha dar compreensão a este homem, a esta mulher, talvez a esta pessoa que pensou em jogar a sua família fora, talvez essa pessoa que pensou em destruir o seu lar, ou abandonar, ou enfim, Senhor. Entra com providência, move os corações, restaura, pois nós acreditamos que o Senhor é um Deus que pode mudar toda a história. Abençoa ainda, Senhor, o nosso dia de trabalho. Abençoa, Senhor, vai abrindo portas onde não tem, vai cuidando, vai prosperando o Teu povo,
pela fidelidade do teu povo, prospera em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que tenha uma semana abençoada, e se Deus permitir, amanhã de manhã nós estaremos compartilhando mais uma palavra com você, com outro tema. Hoje nós começamos a falar sobre família, amanhã o Senhor vai direcionar, o Espírito Santo vai direcionar um outro tema, e nós vamos estar compartilhando e orando com você em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você tremendamente, que a glória do Senhor seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.